Nós voltamos com a nossa edição dessa segunda-feira do TVC News. E eu já quero chamar a nossa entrevistada, a Karine Borges de Lis, ela que é secretária do Grupo de Apoio ao Enfrentamento à Desinformação do TRE de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, Karine. Muito obrigada, agradeço o espaço da Justiça Eleitoral para esclarecer dúvidas. Karine, vamos falar um pouquinho então sobre a questão das fake news. A gente está entrando aí, né? Já estamos nesse período de pré-campanha, daqui a pouquinho começa a campanha eleitoral de fato e a gente sabe que essa época surge muita fake news, né? Surgem, de fato. Na verdade, as fake news, ou desinformação, é uma realidade desde que o mundo é mundo. A grande diferença para a atualidade é que, com a tecnologia, elas chegam muito mais rápido e causam um impacto muito maior na população. Hoje em dia, se você soltar uma mensagem aqui em Santa Catarina, em poucos minutos ela pode estar chegando ao Japão. E essa facilidade, né? A tecnologia, ela tanto aproximou as pessoas, como também facilitou a informação e, inclusive, também a desinformação, infelizmente, né, Karine? Mas o TRE já está preparado e já tem um programa permanente para lidar com essa situação, né? Sim, desde 2021, o TRE de Santa Catarina e a Justiça Eleitoral como um todo tem um programa permanente de enfrentamento à desinformação. E o que se pretende por meio desse programa? Informar as pessoas sobre todos os procedimentos, normas, dialogar com a sociedade e responder a esses fatos que sejam falsos ou, mesmo sendo verdadeiros, estão descontextualizados e acabam gerando prejuízos para os candidatos, para a população e para as instituições no geral. Karine, quando você falou algo muito importante agora, né, que às vezes o fato ele é verdadeiro, mas ele está descontextualizado, né? Então, como que o TRE, principalmente, identifica o que é fake news e o que não é? Como que é? Porque é uma linha muito tênue, né? E tem que ser feita uma análise técnica muito grande também. Alguns casos não, a própria pessoa consegue identificar de forma fácil que é uma fake news, mas outras são um pouquinho mais difíceis, né? Exatamente, principalmente a desinformação que atualmente é gerada por inteligência artificial, ela se torna um pouco mais difícil. E às vezes não precisa uma técnica muito apurada, não. Por exemplo, há um tipo de deepfake em que você atrasa a velocidade da fala da pessoa e ela parece estar ou bêbada ou drogada. Isso já foi utilizado em campanhas em países ao redor do Brasil, causando vários danos. Então, sempre as pessoas têm que estarem bastante atentas. Há desde a falsidade grosseira até a mais sofisticada. Como é que a Justiça Eleitoral faz isso? Ela faz o acompanhamento dos fatos, há também o auxílio das agências de checagem de informações, e há o auxílio também, e muito precioso, da própria população. Por meio do sistema de alerta de desinformação da Justiça Eleitoral, a população pode auxiliar a Justiça Eleitoral fazendo tanto alertas, como também denúncias de fatos inverídicos, falsos ou descontextualizados. Onde é que elas podem ter acesso ao CIAD? Por meio do site da Justiça Eleitoral. Escreve Justiça Eleitoral e você já vai adentrar e entrar ali. Você também vai, além da denúncia, do alerta, poder ter conhecimento das decisões da Justiça sobre os casos de desinformação. Ali vão estar listados o que o TSE tem entendido sobre desinformação, alguns casos, seja na campanha, pré-campanha, pós-campanha, seja os tribunais de todo o país. O que você falou, né, em relação às deepfakes, eu acho que é algo que tem acontecido muito nos últimos anos em relação ao período eleitoral, né? As pessoas ali pegam um candidato, uma pessoa política, às vezes não é nem um candidato, né, mas às vezes uma pessoa que tem acaba sendo usada, a pessoa acaba sendo usada para fazer essa deepfake, fazem com foto, fazem com várias coisas, né? E a população acaba sendo prejudicada, porque é uma informação falsa sobre aquela pessoa. Exatamente. A base principal de toda eleição é o voto de confiança que você dá em alguém. Quando essa base de confiança ela é abalada por esses tipos de trucagem em instrumentos, como a deepfake, isso causa um abalo muito grande. Por isso, na última regulamentação, na nova regulamentação da Justiça Eleitoral sobre isso, que é de propaganda eleitoral, resolução 23.610, houve um capítulo específico para inteligência artificial. E eu vou resumir bem rapidamente como é que é feito esse regramento.
Bom, foi dividido em 3 blocos, vamos assim dizer. A inteligência artificial, que já está incorporada no dia a dia das pessoas, por exemplo, nosso próprio celular ele já faz uma melhoria da nossa imagem, capta melhor luz, tudo isso é permitido amplamente, porque já está incorporado e não causa danos. Um segundo tipo de inteligência artificial é aquela que faz um melhoramento nos materiais de campanha. Por exemplo, você vai juntar vários candidatos numa foto só, não tem como reuni-los, e você tira essas fotos separadamente e depois faz a justaposição delas. A melhoria na clareza da voz, na clareza da imagem. Bom, isso desde que você faça, pode postar, desde que você alerte a população, olha, está sendo utilizada inteligência artificial. Você faz um cenário diferente com recurso de inteligência artificial, tudo bem, desde que o eleitor seja avisado. Você sempre parte do princípio que o candidato com o eleitor, com a população, ele tem que trabalhar muito eticamente, francamente. O que é terminantemente proibido pela Justiça Eleitoral, não só no Brasil, como em outros países do mundo, é o uso de tecnologias muito avançadas, que o melhor exemplo é a deepfake, porque ela transforma a realidade de uma forma muito danosa, ao ponto que você não sabe diferenciar o que é realidade de um falso ou de algo descontextualizado. Se o candidata fizer uso desse tipo de recurso de inteligência artificial, ela corre o risco de ter o seu registro cassado, o mandato cassado e ficar inelegível por 8 anos, claro, dentro de um devido processo legal. Karine, e qual é a punição para quem divulga fake news ou para quem faz, quem cria? Porque alguém criou e outras pessoas, como você mesma falou, acabam mandando em WhatsApp, em outras redes, né? Igual você falou, está aqui em Santa Catarina e pode chegar no mesmo momento lá no Japão. Então, como que a pessoa que criou essa fake news e aquelas que divulgaram, elas são punidas? As penalizações dentro da legislação eleitoral vai depender muito da configuração de cada caso, tá? Mas, em termos genéricos, o que eu posso te falar? Elas podem estar sujeitas a multa, a caracterização de algum ilícito penal, crime penal eleitoral, certo? E até mesmo algum tipo de cerceamento da própria liberdade dela. Tudo vai depender da gravidade e da caracterização. E também das variantes que essa situação pode levar. Se a pessoa, por meio de uma desinformação, de uma fake news, ela acaba caluniando, difamando, injuriando alguém, ela vai responder também na esfera penal por isso, e também na parte civil, por algum tipo de indenização que ela possa ter acarretado de prejuízo a alguém. Então, a punição é ampla e é variada. Um outro aspecto importante que as pessoas têm que ter em mente, que tudo que é proibido na época da campanha eleitoral propriamente, que vai começar no dia 16 de agosto, também é proibido na pré-campanha. Então, os candidatos, partidos, as candidatas têm que estar muito alinhados com o seu departamento jurídico para que não haja prejuízo da sua campanha ou algum tipo de desabor lá na frente. É porque isso acontece muito, né? Até ia te perguntar em relação a isso. Essas ações aí da pré-campanha, porque muitos candidatos já se colocaram como pré-candidatos e aí já começam essas situações, essas desinformações, essas notícias falsas circulando em vários lugares, né? Então as punições, já é válido, essa legislação é válida também na pré-campanha. Também na pré-campanha. Todo o processo eleitoral, como um todo, ele envolve a pré-campanha até a divulgação dos resultados. Então, não teria como a gente fazer uma divisão. Não, agora só a partir do 16 de agosto que valem as regras. Não, anteriormente também. E seria também ilusório dizer que não se faz pré-campanha, como era tido como antes, né? Não, a pré-campanha hoje em dia é regulada, é bem-vinda. O que não pode é que nós acabemos queimando a largada, por assim dizer, de alguns atos. Por exemplo, pedir voto é depois de 16 de agosto, distribuição de material é depois do dia 16 de agosto. Por que é feito isso? Para que se tenha um mínimo de isonomia, um mínimo de igualdade entre os candidatos, para que ninguém queime a largada. É como se fosse uma corrida. Se na hora da partida alguém queima a largada, ele coloca em prejuízo todos os outros candidatos, e não só os candidatos, toda a população. A população tem o direito de ser bem informada e tem o direito de ter os candidatos competindo em igualdade de condições. Com isso, toda a sociedade ganha.
Karine, quero agradecer a tua participação aqui no TVC News, uma conversa muito esclarecedora num momento importantíssimo e crucial para toda a população brasileira, que são as eleições municipais. E o TVC News e a TVC Panorama estão sempre de portas abertas aí para o TRE de Santa Catarina. Muito obrigada. E eu que agradeço, em nome da Justiça Eleitoral, esse espaço precioso. E agora nós vamos acompanhar uma reportagem, porque um jovem morreu afogado em Balneário Camboriú. Um jovem de 23 anos morreu afogado na praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú, na tarde deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, ele chegou a ser socorrido por quase 1 hora, mas não resistiu. Ele foi retirado da água por pessoas que estavam na praia. Quando o socorro o alcançou, ele já estava com afogamento grau 6, ou seja, estava em parada cardiorrespiratória. O jovem, que era natural de Cambé, no Paraná, chegou a ser socorrido pela equipe do SAMU, que atestou a morte dele após 50 minutos de tentativas de reanimação. E agora nós vamos conversar com a nossa repórter Bianca Robles. Bianca, seja bem-vinda ao TVC News, tudo bem? Bom dia, Dai, bom dia a todos que estão nos assistindo, tudo certo. Segunda-feira começando aí já com notícia triste, né, Bianca? Exatamente, Dai. Neste final de semana, né, foi confirmada a morte de 2 mulheres em Navegantes, né? A Polícia Militar ela foi acionada para atender um duplo homicídio no bairro Machados, em Navegantes, onde então haviam 2 vítimas, né, 2 mulheres com múltiplas facadas pelo corpo. Elas foram identificadas como Karim Salomão e Raquel Ostiz. A Karim, ela era professora na rede municipal de ensino em Navegantes, e a Raquel, ela trabalhava, né, como recepcionista. Elas foram então encontradas mortas dentro de casa, e o suspeito pela morte já foi localizado e identificado, né? Ele seria um ex-colega delas. Eles teriam encontrado elas, né, horas antes do homicídio ter acontecido. Então a polícia pediu a prisão preventiva dele, e ele foi levado então para a central de plantão em Itajaí. Ao que tudo indica, né, ainda não se sabe, a polícia ainda está fazendo as investigações de qual seria a motivação do crime e também como este crime teria acontecido. Ainda não se sabe muitas informações exatas, né, de como este crime realmente teria acontecido e a motivação dele para ter matado as 2 mulheres. Situação muito triste, né, e chocante aí na cidade de Navegantes. Bianca, muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigada, Dai. Um ótimo dia a todos. Nós vamos agora para um breve intervalo. Na volta, tem TVC Esporte com o Adilson Cardoso, tem ainda a previsão do tempo e o comentário de Leonel Pavão. Nós voltamos já.